questão de dias, o Bitcoin rompeu a barreira dos 120 mil dólares, com Crypto Week, bilhões de dólares entrando em ETFs e expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Se você investe em cripto, deve estar pensando, para onde vou agora? O que faço? Quais são os próximos passos? E para onde vai o Bitcoin? Ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar o que está por trás dessa alta histórica, o papel dos grandes investidores institucionais, o impacto dos juros e da política dos Estados Unidos, o efeito do halving e das novas regras de cripto. Um motor invisível, o dinheiro institucional. Investidores institucionais, nesta última semana, aplicaram mais de $1 bilhão através de ETFs, como da BlackRock e de outros fundos importantes dos Estados Unidos. Então, esse movimento trouxe uma alta gigantesca para o Bitcoin, ou seja, através desses ETFs. ETFs replicam o preço do Bitcoin, ou seja, é um fundo onde ele segue em linha o preço do Bitcoin. A partir do momento que tu investe nesse fundo, caso o Bitcoin suba 1%, o ETF vai subir também, ou seja, ele replica o valor. E o que realmente isso significa? Imagina um rio calmo, quando uma empresa como a BlackRock faz um aporte ali através de ETFs de $1 bilhão, ou seja, esse rio calmo vai sofrer muitas alterações, ou seja, vai aumentar a volatilidade e, consequentemente, vai subir o preço, pois esse é um movimento de $1 bilhão, né, e não de R$100. Ou seja, esse é um dos primeiros pontos do porquê o Bitcoin subiu tanto nesses últimos dias. Segundo bloco, a gente precisa entender o cenário macroeconômico. Por que os Estados Unidos está com a expectativa de corte de juros e como isso influencia no Bitcoin. E antes de tudo, a gente precisa entender por que o Fed, ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos, está com a expectativa de corte de juros. Nos Estados Unidos, a inflação está controlada, ou seja, se a gente pegar desde o fim da pandemia até este momento, a gente vê uma... Com isso, o Banco Central dos Estados Unidos, ou seja, o Fed, abre margem para o corte de juros, pois a política monetária, ou seja, o controle da taxa de juros, é feito pelo Fed e ele utiliza principalmente para fazer o controle inflacionário. Além disso, os dados mais recentes da economia americana, como o PIB e mercado de trabalho, demonstram que há uma desaceleração econômica, trazendo preocupações para uma recessão. O Fed, percebendo que os juros estão altos e trazendo esse perigo de recessão, vai fazer um corte de juros, muito provável essa expectativa, para aumentar a aceleração econômica, visando que a inflação está em controle, ou seja, não vamos ter problemas de preços tão cedo, e além disso, a gente está tendo uma desaceleração econômica. Então a gente precisa retomar a aceleração econômica e mesmo assim controlar os preços. Porém, os preços já estão controlados, então abre margem para um corte de juros. E por que isso impacta no Bitcoin? Vamos supor um exemplo, você investe em renda fixa lá nos Estados Unidos, e essa renda fixa, de certa forma, é atrelada à taxa de juros do país. Se a taxa de juros baixa, você perde rendimento nos seus investimentos. Com isso, tende-se a ter um movimento de valores saindo de renda fixa, ou seja, por conta de um baixo rendimento, indo atrás de renda variável, como ativos como ações, criptomoedas, fundos imobiliários. E isso tende a ajudar o Bitcoin a crescer, ou seja, tende a um movimento de alta ainda maior do Bitcoin. Por conta disso, por conta de uma saída de capital da renda fixa pelo baixo rendimento, ou seja, a gente tinha uma taxa de juros a esse nível e ela vai para esse nível, ou seja, tu perde o rendimento do teu valor em renda fixa. Então é um movimento pró-Bitcoin. Claro que não vai ser só o Bitcoin, né? Vão ser todos ativos de risco e pode ocorrer também uma fuga de capital dos Estados Unidos. Agora vamos falar de um ponto mais técnico do Bitcoin, ou seja, o halving. O que é o halving?
O halving é a redução pela metade e ocorre a cada 4 anos de recompensas que os mineradores de Bitcoin recebem, ou seja, a cada 4 anos cai pela metade. Em 2024, essa queda de recompensa por bloco caiu de 6,25 para 3,12. E isso ocorreu em abril de 2024. E tem-se, analisando as séries históricas, de que o halving, após a ocorrência do halving de 12 a 18 meses, ocorre uma crescente rentabilidade e lucratividade do Bitcoin, ou seja, ocorre um aumento exponencial e expressivo do Bitcoin, de 12 a 18 meses. E estamos nesse período. Então é mais um pró-Bitcoin que ocorre nesse cenário. E para um quarto bloco, a gente vem e fala sobre o apoio político e a Crypto Week. A Crypto Week está ocorrendo agora na semana do dia 14 de julho, lá nos Estados Unidos, e é uma conferência onde alguns políticos, incluindo até mesmo o presidente Donald Trump, vêm falar abertamente sobre algumas questões regulatórias da moeda. Isso pode trazer muitos benefícios ou malefícios para a moeda. Tem algumas leis para serem aprovadas ou não e que estão em discussão. Ainda não se tem ao certo qual vai ser a consequência da Crypto Week. Porém, ela pode ser muito benéfica e ser mais um pró para a moeda ou ser mais um contra. Recapitulando até o momento então, vimos que houve uma grande entrada de capital através de ETFs em Bitcoins. Nos Estados Unidos tem uma expectativa de corte de juros. A oferta caiu devido ao halving, então estamos nesse período de 12 a 18 meses pós-halving, que em séries históricas ocorre um aumento exponencial do Bitcoin, e estamos na Crypto Week, ou seja, mais um pró ou possivelmente um contra, ainda não sabemos, para a moeda. Tudo indica ser um pró. Mas nem tudo são flores. Como comentei, a Crypto Week pode trazer benefícios ou malefícios. Vide a gente analisar isso com calma durante essa semana e ter mais informações para onde seguir com essa moeda. Além disso, sobre a política tarifária de Trump. Trump, nos últimos meses, vem aplicando tarifas sobre China, Brasil e até mesmo a União Europeia. Isso tende a influenciar a inflação do país, ou seja, produtores e consumidores que utilizam desses produtos, tanto produtos asiáticos como produtos europeus, ou até mesmo produtos brasileiros, vão pagar mais caro. Isso tende a aumentar a inflação do país, ou seja, dos Estados Unidos. E caso suba a inflação por conta dessa política tarifária, modifica a análise sobre a taxa de juros, porque a taxa de juros é utilizada principalmente para controle inflacionário. Ou seja, se a inflação voltar a subir novamente, a gente não tem mais tanta margem para corte da taxa de juros. Então é outro ponto que você precisa ficar atento, pois se não ocorrer o corte de taxa de juros, muitos valores não vai ocorrer aquele movimento de saída de capital da renda fixa para a renda variável e até mesmo para as criptos. Então é outro ponto que você precisa ficar atento. Crypto Week, qual vai ser o desfecho? E taxa de juros e política tarifária do Trump. Ou seja, estamos em um cenário onde a moeda pode subir e alavancar ainda mais, como nas séries históricas, mas também você precisa ficar atento principalmente Crypto Week e a política tarifária de Trump. Se você quiser mais informações sobre a economia global e sobre Bitcoin, carteira de investimentos e planejamento financeiro, já me segue aqui que durante essa semana eu vou estar atualizando sobre a Crypto Week e também sobre novos investimentos e planejamento financeiro que você deve seguir.